discipulado aqui, eu ouvi, mas será que eu entendi? Né? O que isso tem a ver, né, com a minha vida, com o meu dia a dia? E aí a gente precisa recapitular um pouquinho qual o significado, né, do avivamento. E avivamento, né, ele tem um chamado, né, especial para a nossa vida, a gente entender que nós temos que entender, cada um de nós, que a gente não sobrevive se não for a presença de Deus na nossa vida. Se não for Deus na nossa vida, a gente não consegue. A gente precisa de Deus em todos os momentos, até, aliás, né, cada segundo. Porque quando a gente abriu o nosso olho, você respirou, é a graça de Deus na sua vida. Você entende? Amém, verdade. Você abriu o olho, você respirou, é dádiva de Deus. Porque Deus está me dando uma nova chance. Uma nova oportunidade. E o avivamento, para a gente entender de forma tão simples, é pensar isso. Nós precisamos da presença de Deus movendo dentro da gente. Amém. Nós precisamos do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, que em Atos, lá no Novo Testamento, a gente trabalha essa questão, né, de entender que a promessa do Consolador dada por Jesus, ela se cumpriu na vida da igreja e se cumpriu na minha e na sua vida. Nós vimos aqui muitos momentos, né, sobre esse tema, né, que a gente está terminando, né, agora encerrando, né, aqui. Mas quantas lições valiosas, né? A Marina está aqui, ela nos ajudou. Quantas lições assim extraordinárias, né? Que a gente entendeu que a gente precisa de Deus na nossa vida pessoal. A gente precisa de Deus na nossa família. A gente precisa de Deus no ministério que Deus nos confiou. A gente precisa de Deus no nosso trabalho. A gente precisa de Deus lá na rua, lá onde a gente está. A gente precisa viver e se mover. E o avivamento também é relacionamento. É eu e Deus, Deus e eu. Né? A gente viver essa comunhão, essa partilha, esse desejo diário pela presença de Deus. Né? A gente precisa disso na nossa vida. Porque se não for isso, a gente não consegue, né? A gente não prevalece. E aqui, esse tema que vai finalizar hoje, vai falar, né? Vai fechar todo o que nós aprendemos aqui, para a gente pensar que a gente tem que crer que o avivamento ele vai permanecer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O avivamento não é só um tempo aqui de estudo na quarta-feira, ou lá no culto, quando a gente está no culto. O avivamento é todo dia. Todo dia eu preciso, né, da presença de Deus, eu preciso estar ali me alimentando da palavra de Deus, né? A gente ouviu muito aqui, eu me alimento lá o meu físico, porque senão eu não consigo também, né, trabalhar, não consigo caminhar, porque a gente precisa do alimento lá físico para renovar as nossas forças físicas. Mas a gente precisa do alimento espiritual. Jesus ele vai ensinar e diz lá que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, se a gente quer ter a nossa alma preenchida ali por algo que é novidade de vida, que é cura, que é renovo, que é alegria, que é paz, que é a saciedade que a gente precisa hoje, não coisas aí, né, supérfluas, mas a saciedade lá de dentro. Porque a espiritualidade também, você entender isso, se eu estou bem com Deus, o resto da minha volta vai fluir com a graça de Deus. Amém. Mas se a gente estiver vazio da presença de Deus, tudo à nossa volta não vai dar certo. A gente vai viver, muitas vezes ali angustiado, né? Ferido, abatido. Né? Não que a gente em alguns momentos não passe por isso. Porque Jesus também já alertou, ele diz lá que no mundo nós íamos passar por o quê? Pelas aflições. Mas ele fala para a gente ter bom ânimo. Porque assim como ele venceu o mundo, nós também, com ele, a gente
vence para a glória Amém. de Deus. Amém? Amém. Então é entender que a gente não está sozinho. Deus está sempre do nosso lado. A gente está em tempos de Natal, né? E a gente, até esses dias, uma das palavras nos cultos foi, né, do Emanuel, que nós temos que crer que Deus continua caminhando do lado da gente. Né? Deus continua sendo Emanuel. Então, nós não estamos aí à toa. Tem um Deus que rege a nossa vida. Mas para isso eu preciso deixar. Eu preciso dar o controle da minha vida para o Senhor Jesus. Quando a gente está lá maratonando na nossa TV, você não faz isso, você não pega o controle e domina a coisa lá? Eu vou assistir o jogo, vou pôr mais alto, mais baixo, né? Tá perdendo, atira, põe em outro lugar, né? Não é assim? Então, na nossa vida, nós temos que entregar o controle, ou seja, a minha vida, o controle, nas mãos de Deus. Ele vai conduzir. Eu tenho que deixar Deus dirigir os meus passos. Deixar Jesus. Então, isso depende de nós. Deus não obriga a gente, Jesus não obriga a gente a nada. Né? Ele nos ensina. Vinde a mim, aquele que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Né? Ele fala também, eis que estou à porta, eu bato, se você abrir a porta, né, que significa o seu coração, então eu entro lá, eu sei com você, você é comigo, ou seja, há relacionamento. Então tudo que vem de Deus é convite, né? É algo abençoador. Né? Já o adversário, o inimigo, não, ele é astuto, ele está aí para causar, né? Para destruir, para ferir, para matar, para roubar. Então a gente tem que estar sempre na vigilância, para que a gente não caia na tentação. Né? Para que a gente não deixe o inimigo, muitas vezes, ali bagunçar a nossa vida. Então aqui, o tema, na verdade, o fechamento hoje é que a gente entenda. O avivamento, ele precisa continuar diariamente na nossa vida. E aí o texto que eu quero ler, que é aqui da lição, que é Lucas 24, né, 49. Amém? Eu vou ler aqui, aí você acompanha, né, presta atenção aqui, amém? Diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém? Amém. Então, quando Jesus estava, né, já praticamente cumprindo ali sua missão terrena, né, aqui, como Filho de Deus, e posteriormente ele já seria assunto, né, levado ao céu, como de fato hoje é a esperança que nós temos e a nossa fé, que a gente crê no Cristo ressurreto, que foi levado, né, para o céu, e ele está lá à direita de Deus Pai, preparando um lugar para nós que crê. Então essa precisa ser a nossa fé, amém? Amém. Essa é a fé que faz a gente estar aqui hoje. Porque eu creio em Jesus, aquele que nasceu, aquele que, né, viveu a sua missão, aquele que padeceu também os seus desafios como um de nós, né, como um homem, né, ali, filho de Deus, mas na sua humanidade, e é mais aquele que morreu, né, mas ele não ficou lá no túmulo e nem na cruz, ele ressuscitou. Então, quando Jesus estava nesse triângulo, né, ali do término do seu ministério, mas ele estava preparando o coração de quem? Dos discípulos. Porque assim, os discípulos, eles ficariam para quê? Para cumprir a missão de Cristo aqui nessa terra. O evangelho, pregar a palavra, dizer para as pessoas, se arrependam, se convertam, né, muda aí o caminho, deixa Jesus entrar na sua vida, aceita como Senhor e Salvador da sua vida, para que você seja salvo, para que você seja liberto, para que você seja curado, para que você seja transformado na sua vida, na totalidade, em nome de Jesus. Então, esse foi a missão, né, da pregação do arrependimento de João Batista, né, de Jesus e assim dos discípulos. E aí, quando nesse preâmbulo aqui, Jesus já estava também dizendo para os discípulos: olha, para vocês conseguir cumprir toda a missão,
vocês não vão conseguir fazer isso sozinhos. Né? Vocês vão precisar guardar aqui. Né? Aqui ele fala, né? Fiquem aqui na cidade até que vocês sejam revestidos. Então Jesus já estava falando desse avivamento, dessa presença do Espírito Santo, da necessidade da presença de Deus, da força que vem do Senhor, da graça que vem do Senhor, né, da direção que vem de Deus na nossa vida ali, particularmente para os discípulos, mas para a nossa vida. E aí ele diz essa palavra que me chamou a atenção aqui, que tem a ver com a missão, que ele fala, fiquem aqui na cidade, fiquem aqui, se aquietem aqui. E aí pensar o avivamento, nessa continuidade, que a gente vai ter que dar continuidade nisso, né? Nesse estudo, ele não pode ficar aqui. A gente precisa querer também essa experiência maior com Deus na nossa vida. Amém? Amém. A gente precisa querer viver esse avivamento todos os dias. Não andar sozinho, não andar aí por aí vazio, não andar por aí sem rumo, não andar por aí, né, perdido. Mas eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso do Espírito Santo. E aí ele diz aqui essa palavra, né, permaneçam, fiquem aqui. E aqui, de certa forma, né, Jesus estava dizendo ali para os discípulos, mas ele está dizendo para nós, né, o texto é enfático sobre a esperança e a expectativa de Deus que cumprirá suas promessas, derramar o teu Santo Espírito. E aí ele diz, fiquem na cidade até que. Fiquem na presença até que sejam revestidos do poder de Deus. Amém? Amém. Jesus estava dizendo ali para eles, fiquem na presença. Então você que está aqui, não é só em mim, em nós. Não saia da presença de Deus. Fica na presença de Deus. Fica firme na fé. Fica firme em Jesus. Né, dá uma oportunidade, dá uma chance para que Jesus possa, né, adentrar na sua vida, na sua casa, nos seus planos, né, nos seus projetos. E ali o texto ele vai enfatizar, né, que Jesus estava dizendo para os discípulos, se aquietem aqui, fiquem aqui, porque virá o Espírito Santo para capacitar vocês, para encorajar vocês, para ensinar vocês, para instruir vocês, para ajudá-los na missão que lhes está sendo confiado. E tudo para a glória de Deus. Isso é para nós também. A gente precisa ficar na presença de Deus e buscar pelo revestimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque senão a gente não consegue, volto a dizer de novo, a gente não consegue dar um passo. A gente não vai conseguir cumprir missão nenhuma. Seja de um ministério, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja onde quer que for. Nós precisamos, né, dessa quietude diante de Deus, todos os dias, para que o Espírito Santo de Deus possa nos revestir diariamente da presença dele, em nome de Jesus. Amém? A gente precisa da graça de Deus na nossa vida. A gente precisa. Né? A gente não consegue subsistir se não for o Senhor na nossa vida. Sem a presença de Deus, tudo se esvazia na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Que a gente é como se fosse uma caixa d'água. Né? A caixa d'água da casa da gente, ela vai esvaziando. Né? Você vai usando. E ela não tem que... Se der BO na bomba lá, qualquer coisa, o que acontece? Daqui a pouco você vai abrir a torneira e acabou. Você tem que ir lá, resolver o problema para... A nossa vida é uma caixa d'água, que no âmbito espiritual tem que estar ali sempre cheio. A gente não pode deixar esvaziar. E a vida sem Deus esvazia tudo pra gente. Esvazia a sua fé, não esvazia? Se a gente ficar longe de Deus, não esfria na fé? Né? Esvazia a fé. Esvazia a nossa confiança. Aí você já vai ficando, né? Meio que desanimado, você vai ficando esgotado, não é isso? Né? Esvazia a nossa perseverança, a gente já vai ficando ali um pouco, né? Inconstante, né? A gente não consegue às vezes firmar.
Então, esvazia em vários aspectos, né? Esvazia a nossa vontade de buscar Deus, a nossa vontade de orar, a nossa vontade de ler a palavra. Isso também é uma luta que é travada todo dia. Se a gente não se posicionar para isso, a gente não faz. Não é assim? Porque a gente vai achando tempo para um monte de coisa, não acha? Ou será que é só eu que às vezes, né, tenho que dar um chute nisso aqui, ó. Vai lá no canto lá, fica lá, porque agora, né, eu quero me aquietar aqui um pouco, eu não quero saber disso daqui. Né? Porque senão a gente baralha demais. Né? E aí há um perigo da gente se esvaziar, da nossa caixa de água, ó, secar. E aí tudo aquilo que é necessário na vida da gente com relação a nossa espiritualidade, fé ali, vai ficando enfraquecido. Né? Vai, como diz, vai ficando distante de Deus. E isso vai ferindo, né? A nossa vida, inclusive a nossa vida espiritual. Amém? Amém. Tem alguma colocação até aqui que a gente sempre gosta, né? Às vezes, se a Maria quer falar alguma coisa. Então, esse tema que a gente está encerrando hoje aqui, porque a gente não está encerrando, né? A gente tem que lembrar disso, a gente não está encerrando, a gente está dando aí um tempo, uns dias, né? Mas próximo ano, em nome de Jesus, a gente tem que estar firme na fé. Os dias, meu irmão, minha irmã, está se tornando cada dia mais mal. E a gente tem que estar firme com Jesus, porque senão a gente não... a gente, como ele está dizendo aqui, você vai só enfraquecer, e a gente não tem mais vigor nenhum. Nem para a gente, muito menos para oferecer para alguém. Então que a gente faça um propósito com Deus de permanecer, né, como está dizendo aqui, com essa chama do avivamento pelo Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida, em nome de Jesus. Não deixe a presença, não saia da presença, fica na presença, até que do alto seja jorrado o poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até que do alto venha o poder de Deus sobre a sua casa, venha o poder de Deus talvez numa causa que você está orando, venha o poder de Deus talvez numa resolução lá que você tem buscado, venha o poder de Deus nas decisões que a gente precisa tomar, que a gente busque a Deus, porque, né, a gente não pode agir de nós, a gente tem que agir na direção de Deus na nossa vida. Amém. Volto a dizer de novo, o controle tem que estar na mão do Senhor Jesus. Né? O apóstolo Paulo ele vai orar lá e diz, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então não é a gente mais, não é eu que vou falar do jeito que eu quero, não é eu que vou agir da forma como eu penso, não é eu que vou tomar a decisão do jeito que eu acho que tem que ser. Né? Não, a gente tem que deixar Jesus tomar o controle da nossa vida. Tomar o controle das decisões, tomar o controle da nossa palavra, tomar o controle da nossa atitude, tomar o controle, né, da nossa espiritualidade, tomar o controle de tudo. O avivamento, dá continuidade nisso aqui, porque, eu volto a dizer, que a gente se coloca com o propósito de Deus, de permanecer buscando, né, por esse mover de Deus na nossa vida. Né? Para que o próximo ano, a gente está aí às portas de virar o ano. E aí a pergunta que a gente tem que sempre fazer, o que realmente, né, eu vou me posicionar diante de Deus, qual vai ser a minha decisão, o que eu vou continuar fazendo, né, e que a gente possa, né, se decidir a cada dia mais, mesmo por permanecer nessa presença de Deus, que é o Espírito Santo, para que a gente receba, né, da força dele, da graça dele, do renovo dele, da paz dele, né, da salvação, do resgate dele na nossa vida, em nome de Jesus. Não só na nossa, mas na vida daqueles que estão à nossa volta. Né, de alguém que talvez ainda precisa de Jesus. Se nós ainda não entregamos nossa vida para Jesus, o tempo é hoje, é agora. Né, a gente dizer, Senhor, eu quero
o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor nos meus projetos, eu quero o Senhor em todos os aspectos da minha caminhada. Se estamos às vezes afastados do Senhor, é tempo para a gente voltar, porque Jesus está voltando e não vai dar mais tempo. Nós precisamos da presença dele na nossa vida. Nós precisamos da salvação em Jesus. Nós precisamos começar a pensar na nossa vida espiritual, né? Porque o que importa para Deus não é nada daquilo aqui dessa terra. O que importa para Deus é eu me preocupar com a minha casa celestial. Eu me preocupar com a minha vida espiritual, a vida eterna. Né? O projeto maior que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Fique na presença até que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Aí lembrei de Jacó, né? Jacó que ele lutou com o anjo lá no vale de Jaboque, né? Enquanto não, né? O anjo não deu a benção, ele ficou manco, mas que ele agarrou lá na presença de Deus, falou, não sai enquanto o Senhor não deu. Fica na presença, não sai da presença de Deus, não. Né? Fica na presença da oração, fica na fé, agarra lá com Jesus, né? E busca da bênção dele na sua vida. Busque na sua casa, busque na sua família, busque nos seus projetos, busque aí nesse novo ano, em nome de Jesus. Decida não andar sozinho, mas andar na presença de Deus. Como Noé fez. Né? E ele andou com Deus, diz a palavra, ele era um homem justo, um homem bom, né? Um homem que no meio de tudo que estava perdido, Deus viu graça na vida dele. Então que o Senhor Jesus olhe para cada um de nós e veja a essência dele na nossa vida. Né? Veja o Senhor através de nós. E eu volto a dizer, a gente tem que estar sempre ali vigilante, porque o inimigo ele é fedorento, ele é sujo, né? Mas ele não tem poder na nossa vida, em nome de Jesus. Né? Porque maior é o Deus que nós servimos. Amém? Deus está interessado em enviar um avivamento diário na nossa vida. Amém? Mas para finalizar aqui, tem pelo menos 3 pontos importantes que eu anotei aqui, que fala, né? Deus está interessado em continuar enviando um avivamento na nossa vida. Mas é necessário, primeiro, manter e ampliar a nossa vida de comunhão com Deus até aqui. Amém? Amém? Você entende isso? Mantenha a sua vida de comunhão com Deus até aqui. Até que Jesus vem, você fica lá na comunhão com Deus. Amém? Não sai da presença de Deus. Mantenha a sua comunhão, a sua aliança. E há muitas formas da gente manter comunhão com Deus, é oração, é palavra, é louvor, é estar, né, como diz o salmista, né, bom e agradável quando os irmãos estão reunidos, né, estão em oração, estão na comunhão, mas é isso que Deus anseia de nós, né? Aqui diz também investir mais tempo na oração, no conhecimento da palavra, e também no discipulado cristão. Isso também até que? Até que Jesus volte. Invista. Invista na sua espiritualidade. Porque às vezes a gente investe em tudo e esquece de Deus, não é assim? A gente investe em tudo. Mas a gente esquece às vezes do maior investimento, que é na nossa vida com Deus. Então a gente tem que investir. Né? Investir na nossa espiritualidade, na nossa fé. Isso aí depende de cada um de nós. Ninguém vai poder fazer isso por ninguém. Tem coisas que você pode pedir para o irmão, né? Para o irmão às vezes orar por você, né? Às vezes para dar um suporte lá para você. Mas particularidade, experiência com Deus é cada um de nós. Volto lá no Jacó. Né? Ninguém podia fazer aquela experiência ali, aquela experiência lá, só ele viveu. Então, vida com Deus é particularidade, é integridade ali, é busca mesmo ali, é profundidade. Né? E quanto mais profundo em Deus, mais a gente vai ser edificado na rocha que é Cristo. E aí vai vir a pau de tudo quanto é jeito, mas não vai abalar a nossa fé em nome de Jesus. Mas se a gente estiver no raso, meu irmão, aí capota. Aí a gente não vai.
Aí qualquer ventinho que o diabo vai lá e pronto, você já patifou. Você já chutou o balde, você já pulou no barco, você já... A coisa, como diz, né? O caldo já entornou. Então, a gente precisa investir na nossa vida com Deus. Então, você quer continuar vivendo um avivamento, né? Esse ardor, né? Do Espírito Santo na nossa vida, né? Invista na sua vida de oração, na sua espiritualidade de fé, amplie a sua comunhão com Deus, viva também, né, o tempo da nossa santificação diante do Senhor. A palavra lá ensina que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então a gente tem que santificar, a gente tem que pedir pela misericórdia de Deus todo dia. Eu costumo dizer que a oração lá do publicano tem que ser a nossa, quase não todo dia. Senhor, seja propício a mim, porque eu sou pecador. Não adianta a gente querer chegar diante de Deus arrogante lá, que a gente é o perfeitão da história, porque não somos. A gente precisa todo dia santificar a nossa vida, arrepender. A diferença é que nós que somos de Deus, o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida. Então ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, como a vez de Cristo, nós vamos repudiar da nossa vida o pecado em nome de Jesus. Às vezes nós caímos ali, o pecado, mas o Espírito Santo de Deus vai nos convencer daquele pecado em nome de Jesus. E nós vamos envergonhar diante de Deus e nos arrependemos e pedimos perdão. Senhor, tem misericórdia de mim. Essa é a diferença do povo de Deus. Que a gente não pode dizer que não peca porque nós pecamos. Se falar que não peca, a gente já pecou, porque a gente é humano. Mas a diferença é que a gente, o pecado da nossa vida torna um acidente. Não é todo dia que você vai quebrar uma coisa lá na sua casa. Então é de vez em quando que a gente dá uma escorregada na maionese. Né? De vez em quando a gente... Mas logo o Espírito Santo de Deus já vai lá. Vem pra cá. Lá não é o seu lugar, ele puxa, né? Dá uma puxada na nossa orelha, ó, traz de volta. Porque Jesus nos ama, amém? Você crê? Amém. Lá ele diz, Deus amou o mundo e tal, maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida com Jesus não é perecimento mais, não é sofrimento ali, não é viver lá na lama, lá no pecado, no erro, não. A vida com Jesus é uma vida abundante, é uma vida transformada pelo poder dele na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? E para encerrar aqui, a gente precisa perseverar na fé até aqui. Amém? Amém. Persevera na fé, meu irmão, meu irmão. Para a gente dar continuidade nesse avivamento. E avivamento, eu quero encerrar com uma frase do livro, lá no começo, que fala aqui, né, que avivamento é o extraordinário movimento do Espírito Santo que produz resultado extraordinário na nossa vida. Então, avivamento é algo extraordinário de Deus que vai produzir algo extraordinário dentro da gente. Deus vai revirar a gente de dentro para fora. Deus vai fazer de nós uma nova criatura, em nome de Jesus. Deus vai nos moldar pelo Espírito Santo. Deus vai nos curar pelo Espírito Santo. Deus vai nos libertar pelo Espírito Santo. Deus vai nos encorajar pelo Espírito Santo. Deus vai trazer ali restauração na nossa vida pelo Espírito Santo. Deus vai nos aproximar dele, trazer a salvação na nossa vida por intermédio ali da presença dele, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então que essa palavra, né, fique na nossa vida, em nome de Jesus. O avivamento está à disposição da igreja, de cada um de nós. O avivamento é o mover de Deus em todos, em nós, né? E de dentro ali para fora. Mas a pergunta é, temos buscado e queremos este avivamento? Então o segredo para tudo isso é que, como diz o texto aqui, que Jesus falou para os discípulos, ele está falando para mim, para você, essa noite, em nome de Jesus. Fica na presença, até que você seja revestido da presença dele, em nome de Jesus. Até que você alcance tudo que você tem buscado, em nome de Jesus.
mas principalmente até que a gente possa alcançar a plenitude da nossa salvação em Cristo Jesus. O que importa na nossa vida é a nossa salvação em Jesus. O que importa é Jesus. O que importa é a nossa vida com Deus. O que importa é a nossa fé. Então que esse tempo de estudo possa ter trago, né, um ensinamento para você. Assim como para mim, para a minha vida. E que a gente possa desejar, né, continuar na presença de Deus. Cada segundo da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Cada momento a gente possa permanecer no Senhor Jesus. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? A gente encerrando esse tempo. Bem explicado. Aleluia. Então o desafio é fica na presença de Deus. Amém? Amém. Que nesse próximo ano a gente tenha propósito no nosso coração. Ou na quarta-feira, a partir, né, lá de fevereiro, toda quarta-feira, 19h30. Numa dessas casas vai ter um tempo de oração. Vem participar em nome de Jesus. Eu sei que vai ter empecilhos, vai ter coisas que vai, tá lá não. Mas que você possa colocar um propósito na sua vida e no seu coração. Eu quero estar lá, eu quero permanecer na presença de Jesus. Amém. Eu quero continuar na presença dele até que ele venha, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus fortaleça cada um aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe este bairro. Que Deus abençoe a Estrada Velha. Que Deus abençoe cada casa aqui em nome de Jesus. E que a gente se levante também como um discipulador da glória de Deus. Amém? Quando você for vir, traga alguém, convide alguém. Né, para participar, para estar orando junto, para estar aprendendo a palavra do Senhor, para estar buscando a Deus. Às vezes você não consegue ir lá na igreja, mas você participa aqui. Você está participando de um culto da glória de Deus. Você está participando, né, em louvor ao nosso Deus. Aí na quinta tem outro grupo lá, no outro dia tem outro grupo. Né? Tem, enfim, a gente precisa continuar firme com Jesus. Para que a gente possa cada dia preparar a nossa vida para o encontro com Ele, na eternidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. E fica na presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse for o desejo do teu coração, assim como é o meu. Vamos orar, em nome de Jesus. Que você coloque sua vida neste momento. Eu vou fazer uma oração, depois a gente vai ter um momento de encerramento, querido, em nome de Jesus também. Mas que você possa se curvar diante de Deus. Que você possa falar com Ele. O chamado da palavra é permaneça no Senhor. Mas a pergunta é o que nós vamos fazer daqui por diante? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero, né, para o meu próximo ano? Será que eu quero Jesus na totalidade? Ou às vezes eu quero só por alguns momentos, né, na minha vida? Que a gente possa colocar o nosso coração em exclusividade para o Senhor. Amém? Desejar caminhar com Ele todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, mas fale você com Deus. Faça a sua oração. Peça que o Espírito Santo de Deus possa mover na sua vida. Peça que o Espírito Santo de Deus possa cuidar de você, possa fortalecer você, possa encorajar você em áreas que talvez você precise, em algo que talvez você tenha buscado do Senhor. Coloque sua vida e ore ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nessa noite, Deus, aqui neste lugar, Pai, aqui, ó Deus, a extensão da tua casa. Aqui, ó Pai, está esse grupo, ó Deus, de mulheres, homens, ó Deus, da igreja do Senhor. Que tem, ó Pai, por esse período, ó Deus, por um tempo, tem, ó Deus, buscado ao Senhor. Tem, ó Deus, desejado por aprender um pouco mais da tua palavra. Ó Pai, nós estamos, ó Deus, vivendo esse tempo de estudo, ó Deus,
Mas esse estudo ele não termina aqui. Ó Deus, que a gente possa colocar mesmo o nosso coração como desafiados nessa palavra, Senhor. O chamado, ó Deus, é entender que o avivamento, ó Pai, verdadeiro, é o mover do Senhor todos os dias da nossa vida. É entender, ó Pai, que todos os dias é dia de relacionamento com o Senhor. Todos os dias é dia de buscar a Tua presença. Todos os dias, Pai, é dia de alimentar o nosso espírito com a Tua palavra. Todos os dias, ó Pai, é dia de decisão pelo Senhor. Todos os dias, ó Pai, é dia de buscar a Tua presença, Pai. Todos os dias o Senhor bate a porta do nosso coração e nos oferta, Pai, um convite para que o Senhor possa morar em nós. E nós também possamos ter morada com o Senhor. Mas, ó Pai, a decisão é nossa. Ó Deus, nos ajuda, Pai, desafiados nesta palavra. O chamado é como os discípulos, ó Deus. Foram chamados a permanecer ali na cidade, naquele lugar, aguardando, ó Pai, a descida do Teu Espírito, ó Deus, aguardando o avivamento, aguardando, ó Pai, o mover do Senhor, aguardando, ó Pai, ali da presença e da graça do Senhor, que viria e veio como um Consolador. Ó Pai, que entendamos, ó Deus, que não dá para dar um passo se não for a presença do Senhor na nossa vida. Ó Pai, porque até podemos fazer algumas coisas, mas elas serão vazias, elas serão supérfluas, elas serão, ó Pai, apenas materialistas. Ó Deus, nós precisamos preencher o profundo do nosso coração. E o coração só é preenchido, ó Deus, pela Tua presença. E a Tua presença tem a paz verdadeira para cada um de nós. A paz que excede todo entendimento. A paz que preenche o coração. A paz que nos dá alegria. A paz que nos dá esperança. A paz que mesmo em meio às vezes às dificuldades, mas nós levantamos a nossa mão e glorificamos ao Senhor, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Porque o Senhor caminha do nosso lado. Porque o Senhor cuida de nós. Para que nós possamos desejar por esse propósito e projeto maior na nossa vida, que é a Tua presença. E assim, ó Pai, não seremos mais vazios, não seremos mais ali, ó Deus, angustiados, não seremos mais ali perplexos, ó Deus, mas teremos a graça do Senhor na nossa vida. Teremos, Pai, desta paz, desse refrigério, que só o Senhor pode operar no nosso coração. Abençoa cada um que aqui está. Abençoa, Pai, cada vida. Abençoa cada família. Abençoa cada casa. Pai, que nós possamos querer permanecer na presença, Pai. Este novo ano que vai iniciar. Que nós possamos desejar, ó Deus, a maior virada na nossa vida. É a Tua presença no nosso coração. É a Tua presença na nossa casa. É a Tua presença, Pai, no meio de nós. Ó Deus, aviva os nossos corações. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Vem sobre a Tua igreja. Renova, Pai. Restaura a Tua igreja. Fortalece-nos, ó Deus. Cura-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos de Ti. Ajuda-nos a permanecer no Senhor. Para que a nossa casa esteja na rocha. Vai ter dias, ó Pai, de lutas. Vai ter dias, às vezes, ó Pai, que o vento vai balançar. Assim como foi esse vento hoje, ó Deus, em vários lugares. Ó Pai, um vento tão forte, ó Deus, mas nós podemos entender que mesmo que venha o vento, ó Deus, mas quando estamos do Senhor, não vai nos abalar em nome de Jesus, porque a nossa casa vai permanecer na rocha, que é o Senhor Jesus. E aí, ó Pai, mesmo nos abalos, não vamos ruir, mas vamos permanecer na Tua presença, vamos perseverar na missão que o Senhor nos deu, na caminhada, no ministério, na família, ó Pai, na oração, na palavra, na comunhão. Desperta-nos, ó Deus, para buscar ao Senhor enquanto é tempo, em nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo, e nos abençoe, Pai, em cada momento da nossa vida. Ó Deus, nós queremos continuar buscando por esse avivamento no nosso coração, na nossa casa, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito, a permanecer na Tua presença. Nós oramos, Pai, agradecidos e louvando a Ti e glorificando a Ti. É em nome de Jesus, Pai, que oramos. Amém. 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 Deus abençoe.
Cada um de nós. Em nome Amém. de Jesus. Amém? Que a gente possa continuar firme com Jesus. Amém? Amém. Amém. Aí, você quer fazer o final aí? Final já está final. Vamos lá. Vamos lá cantar um parabéns. Hoje tem aniversariante aqui, né? Então, É aniversariante hoje. vamos cantar um parabéns pro bonito pra ela? Vamos lá? Bora. Vamos fazer. Isso é vazio. Hã? Opa, o seu Kito, Seu Kito, peraí, Moquito, peraí, Moquito. Pera, Moquito. Pera, Moquito. Pera aí. Vai vazio, não vai Ah, carinho. Pega ele. Peraí, tirar fotos. Depois nós vamos tirar uma foto Tinha oficial. um retrato ainda. nós. Vai ter que ter um Pisa, retrato. diga, pisa. Não, é assim mesmo ficar. Vamos cantar um parabéns pra Angélica e para os outros também É que outros, já né? fizeram também aniversário esse Foi a ano. Maria, né? Que Foi a quantos Márcia. anos? É a Márcia, tanta Leonardo gente, aí, né? É, Leonardo. Leonardo. É, Então, A com Beth vai certeza vir tem também, muita- sim. a é. Beth vai fazer também, né?